vocês aqui. E com transmissão lá para casa pelo nosso canal de YouTube e penso que pelo Facebook, mas isso aqui os senhores do marketing saberão melhor do que eu. Hoje o tema, apesar de se chamar Cães de Loiça, é sobre arte. Vamos falar um bocadinho sobre algumas das características principais do nosso seguro de arte, sem voltarmos a bater outra vez na mesma tecla, que é em todos os riscos, etc, etc, etc. Vamos falar um bocadinho mais a fundo de algumas das características do produto. Comigo está a Mafalda Costa, que é a nossa gestora de rede, que muitos de vocês conhecem ou com quem falam todos os dias pelo telefone. E tenho o Alfredo, que é o nosso especialista em cães de loiça. O Alfredo ontem foi para a noitada, portanto está assim um bocado prejudicado. Vamos ver o que é que conseguimos sacar dele. Acho que ele está a dormir, mas já vemos o que é que conseguimos tirar do Alfredo. Ora, vamos ver também o que é que eu consigo tirar aqui desta coisa. O índice, vamos falar um bocadinho sobre o que é arte. Depois vamos falar sobre a questão de, então, quanto é que vale uma obra de arte e quanto é que eu posso sacar à conta disso. Vamos falar sobre perda parcial ou total, portanto, como é que isso é gerido pela seguradora ou pelo cliente. Cobertura de novas aquisições, a cobertura mundial, como é que funciona, o que é um transportador especializado para nós. Se eu tenho uma obra, eu empresto a minha obra para uma exposição ou para outra coisa qualquer, o que é que eu preciso ter em conta. E depois vamos falar um bocadinho sobre os sinistros mais habituais neste tipo de apólice. No fim, temos uma parte de questões para quem está lá em casa e que nos vai fazer as questões através da internet. Para vocês, se quiserem, podem ir fazendo as questões à medida que forem surgindo, porque estamos os três disponíveis para responder, quer dizer, pelo menos 2,5. Ora bem, primeira parte disto, arte, o que é? Temos aqui um cão de loiça. Oi, já passei demasiado, lá está, isto quando no trabalho é trabalho. Ora bem, eu vou-vos mostrar 3 cães de loiça e vou-vos pedir a vossa opinião sobre qual deles é que tem um valor de mercado em termos de arte mais alto. E para além disso, vocês acham que qualquer um deles é uma obra de arte? Aqui temos o pai do Alfredo. Na vida selvagem, portanto na rua. Cão de loiça, por baixo o cão de loiça é Bordal Pinheiro, depois trabalhado pela Joana Vasconcelos, com um belo trabalho em crochê. Antigamente nós tínhamos o cão de loiça em cima do crochê, agora temos o crochê em cima do cão de loiça. Ui. E finalmente temos um cão de loiça Bordal Pinheiro. Qual deles é que vocês acham que vale mais? O Bordal Pinheiro já foi. Espera aí. A Sónia acha que é o do meio. Portanto, este é verdade. E é verdade por vários motivos. Primeiro, porque o próprio cão em si é um trabalho, é uma edição limitada, portanto é um animal feito de propósito para depois ser trabalhado pela fábrica Bordal Pinheiro. E depois todo o trabalho feito pelo ateliê da Joana Vasconcelos traz um valor adicional. Para além disso, ser uma edição limitada também faz aumentar o valor da obra. Para vocês terem uma ideia, se hoje em dia eu quisesse comprar este cão, teria que pagar alguma coisa entre 20 a 30 mil euros pelo cãozito de loiça. Este, na verdade, não vale assim tanto. Vale tanto como... Bem, não, Alfredo, tu vales mais. Mas vale mais ou menos o que o Alfredo vale por um motivo. Apesar de ser um cão da fábrica Bordal Pinheiro, é um cão relativamente pequeno, é um cão pai deste tamanho, e é uma jarra. Portanto, vocês se conseguirem olhar para aqui, vão ver que tem uma boquinha, é uma jarra e é um objeto que é vendido com alguma regularidade. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 80 a 100 euros por valor disto. Diz? É um jarro, é um jarro, é um jarro. Para quem sabe, a fábrica Bordal Pinheiro, eu agora já estou a fazer publicidade, a Catherine vai me matar. A fábrica Bordal Pinheiro faz todo o tipo, faz arte um bocadinho mais limitada e depois tem peças para o dia a dia para toda a gente. E agora, Volta se eu conseguir atrás. passar aqui,
É, A Mafalda vai-nos é. explicar um bocadinho melhor. Obrigada. Temos aqui uma definição de arte. Uma das muitas definições de arte. Na verdade, não é fácil definir o que é arte. Aquilo que nós queremos passar para vocês é que é uma comunicação através de linguagens. Uma manifestação comunicativa tem sempre uma mensagem, através de várias linguagens, que pode ser a escrita, a música, a dança, o cinema, a escultura. Portanto, há aqui muitas maneiras de fazer arte. E essa mensagem que a arte vai passar não é sempre a mesma, porque podem estar duas pessoas a olhar para o mesmo quadro, a ouvir a mesma música, e isso despertar diferentes reações nas pessoas. Isso não está errado, é mesmo esse o objetivo da arte. Cada pessoa interpreta e revela-lhe emoções diferentes. Até podem gostar ou não, uma pessoa pode gostar, a outra não. Isso não está errado. Aliás, a arte contemporânea desperta muito mais em nós a reflexão do que a contemplação. Uma obra de arte é também algo que é avaliado pela sua função artística muito mais do que pela função prática. Apesar do cão ser um jarro. Ai, não é. Aí já está. Continuando neste tópico da obra de arte, o que é arte, o que é preciso para fazer arte? Uma habilidade especial. Algumas pessoas pintam melhor, outras cantam melhor, outras fazem esculturas melhor. Portanto, é preciso haver uma habilidade especial para alguma daquelas linguagens que falámos há pouco. Precisa ser criada pelo ser humano, despertar sentimentos de prazer ou beleza, ser uma novidade. É diferente, ser uma coisa que é nova, que não se vê habitualmente. Temos também aqui a expressão da realidade interior do artista. Rui. Sim, basicamente, ou seja, nós normalmente quando olhamos para a arte representa algo que o artista nos quer contar. Algo pelo que ele está a passar, ou algo que ele quer reivindicar, ou algo que ele quer reclamar. Portanto, a arte normalmente é a expressão da realidade interior do artista, no entanto, como disse a Mafalda, na verdade, o que a obra de arte é para mim pode não ser a mesma coisa para outra pessoa, ok? Porque se vocês forem ver uma obra de arte contemporânea a um museu, como por exemplo ao Museu de Serralves, muitas vezes estamos a olhar para uma obra ou para um quadro onde nós não temos muito bem a certeza do que aquilo é, mas aquilo desperta-nos emoções e nós podemos ter uma opinião sobre o que a peça representa ou o que é que o artista queria dizer com a peça. Mas na verdade, se formos depois a uma visita guiada, provavelmente vão-nos contar uma história que não tem nada a ver com o que nós achamos. O que nós achamos não está errado. Porque a arte é suposto despertar essa emoção em nós e fazer-nos pensar. Portanto, é óbvio que uma obra de arte tem que ter uma noção de valor e importância, não é? Se não tiver importância e se não tiver um valor específico ou adicional, como arte, se calhar vale relativamente pouco, pode despertar a imaginação, desperta a fantasia. Nós quando vemos um filme, o filme normalmente leva-nos a outro mundo, a outro país, a outro tipo de vida. Tudo isso é arte. Ou então transmite uma experiência única e irrepetível. Se ouvir uma coisa que nunca mais se vai repetir, isso muitas vezes é uma obra de arte. Pode não ser física, pode ser simplesmente visual, pode ser representativa, pode ser uma dança, e no entanto eu sei que aquilo nunca mais se vai repetir. Portanto, é uma obra de arte. Sim. Falando agora aqui um bocadinho mais da nossa apólice, do nosso seguro de arte, é, como vocês sabem, uma apólice com cobertura do tipo todos os riscos. Todas as exclusões estão mencionadas na apólice, tudo o que não tiver nas exclusões está coberto. Tem uma cobertura por defeito em todo o mundo. Claro que isso pode ser ajustado, consoante o risco. Valores são acordados na presença de listagem. O transporte prega-prega é uma das opções da apólice, que é o designado transporte prega-prega, aqui mais para exposições temporárias, desde que a obra está no sítio, parte até à estadia e até ao regresso, ou não para o mesmo sítio, ou então só a estadia. E não há franquia nestas apólices. Perceber que o seguro de arte, acima de tudo, é uma coisa que é adaptável ao cliente. Ou seja, tudo o que a Mafalda falou são coberturas que é suposto dar conforto às pessoas, de maneira a que elas saibam que aconteça o que acontecer, se for um sinistro, é fácil saber
se a seguradora vai pagar e quanto é que vai pagar. Quanto é que vai pagar é o valor acordado, se vai pagar é a cobertura de todos os riscos, porque já sabemos, se estiver na zona cinzenta é responsabilidade da seguradora conseguir provar que não está coberto. Portanto, não é problema do cliente. Para além disso, portanto, há algumas coberturas adicionais que o produto normalmente tem, a depreciação, portanto, a perda de valor da obra em caso de sinistro está coberta pela apólice. Portanto, se a obra valia 50 mil euros, agora vale 10 mil porque foi danificada, esses 40 mil euros em cash são pagos ao cliente. Cláusula de recompra, se a obra foi roubada, se a peça foi levada por alguém ao fim de algum tempo e apesar de termos pago o sinistro, a peça é recuperada, o cliente tem sempre primazia em poder ficar com a peça de volta. Claro, tem que nos devolver o valor que nós lhe pagamos, mas tem direito a ficar com a peça. Pares ou séries de objetos, porque muitas vezes os objetos fazem parte, lá está, de uma série, imaginando uma coleção de soldadinhos de chumbo, é sempre o que eu me lembro. Se vocês tiverem o batalhão completo, tem um valor, se vocês perderem uma peça, o batalhão não perde o valor só dessa peça que se perdeu. Perde o valor por ser um batalhão completo. Portanto, há ali uma perda de valor que nós também garantimos quando há uma peça que falha de um par ou de um conjunto. Pensem, por exemplo, num brinco também. Novas aquisições, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, portanto não vou entrar por aí. Molduras e vidros, ainda esta semana tivemos um sinistro deste género. Normalmente as pessoas, quando seguram as suas obras de arte, lembram-se é da tela, ou é da escultura, ou é da porcelana, ou é do que seja. Mas os quadros, a pintura ou a fotografia normalmente tem moldura e vidro. Se o dano for só causado à moldura e vidro, também está coberto e também pagamos a substituição ou o arranjo da moldura ou do vidro. Se houver uma situação de emergência no local de risco habitual da apólice e for preciso levar as peças para um armazém ou para outro sítio qualquer para guarda, está tudo coberto, não é preciso pagar mais por causa disso. E, quando é necessário ou quando o transportador pede, nós exoneramos o recurso ao transportador. Porquê é que isto pode ser preciso? Então, mas quer dizer, então eles transportam como querem. Não. Negligência grosseira, não está coberto. O que está coberto é se, durante o transporte, houver um acidente, esse acidente pode ou não ser responsabilidade do transportador, mas eu não vou dizer a vocês, clientes, meu amigo, vá lá à transportadora pedir o dinheiro. Não. Eu vou pagar o valor do sinistro. Porque todos sabemos que muitas vezes, e tendo em conta que obras de arte têm um valor adicional, também já vamos falar sobre isso, as próprias transportadoras, o seguro que têm, ou o seguro obrigatório para mercadorias, não cobre nem de perto nem de longe o valor das peças que são transportadas. Acho que eximos de dois. Pronto, aqui é só para vos dar uma ideia quanto é que vale afinal uma obra de arte. Ora bem, uma obra de arte vem em vários feitios e formas, pode ser um São Bernardo, pode ser um Doberman, pode ser outra coisa qualquer, pode ser a Mona Lisa, salvo seja, mas assim de repente, passando à frente, me fala. Estes são alguns dos fatores que influenciam o valor de uma obra de arte, ok? Portanto, obviamente o artista, não é? Se for o Picasso tem um valor, se for o Zé da Esquina tem outro, se calhar o Zé da Esquina até pode ser mais conhecido que o Picasso. A história da própria peça, aqui o nosso amigo Alfredo, só por estar aqui, está a ganhar valor. A raridade da mesma, portanto, se for uma peça única, claro que muitas vezes ganha valor sobre o resto, principalmente se for de um artista conhecido. O que está na moda, muitas vezes esquecemos disso. Às vezes há artistas que têm picos de valor nas obras que fazem, mas a certa altura estão de démodé e passam a valer uma dúzia de questões. Eu penso que todos vocês têm ouvido falar da questão, por exemplo, dos NFTs. Está na moda, vale X. Sai de moda, vale Y. E Y é menos que X neste caso. O reconhecimento, portanto, se é uma peça conhecida, se é algo que as pessoas estão habituadas a ver. O marketing, porque muitas vezes, mais que a qualidade do artista, é o barulho que se faz à volta do mesmo. Os mercados, se o mercado tiver, porque neste momento quer um Dalí e não um Goya, os preços dos Dalis vão aumentar, os preços dos Goias não. E entre muitas outras. Agora já tinha eu aqui um belo sinal. Dano parcial. Entre outros motivos, o choque, que é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos.
Quando de repente alguém aparece com uma peça completamente fora do normal e que choca toda a gente, isso também muitas vezes faz aumentar o valor da própria peça. Todos nós já conhecemos a história da banana colada com fita cola à parede, aquele nem de perto nem de longe vale 120 mil dólares, como é óbvio, é pelo choque. No fundo, uma obra de arte vale aquilo que alguém estiver disposto a pagar por ela. Aquele cão, o pai do Alfredo, estava valorizado por 60 euros. Mais ou menos. Mas se alguém quiser dar 5 mil euros pelo pai do Alfredo, o pai do Alfredo vale 5 mil euros. Só por ser o pai do Alfredo. Só por ser o pai do Alfredo. Mais um cãozinho de loiça. Sim. Vamos falar sobre o valor acordado. O valor acordado é uma vantagem da nossa apólice e a verdadeira vantagem para o cliente é porque lhe proporciona tranquilidade. Tranquilidade porquê? Porque o cliente sabe que em caso de sinistro é aquele valor que ele indicou que vai ser o valor que lhe vamos pagar. Portanto, isso proporciona uma grande tranquilidade ao cliente. Existe sempre a opção de não entregar a listagem, o cliente não é obrigado, mas isso pode ser ultrapassado com uma avaliação feita e o Alfredo concorda comigo, e é sempre mais vantajoso para os clientes. Também pode decidir se restaura a peça ou se dá como perda total e entrega ao salvado. É muito importante colocar o valor acordado, especialmente quando estamos a falar de peças de investimento. Isso é muito importante. Ora bem, agora acho que me toca a mim. Vou falar um bocadinho sobre a diferença entre perda parcial ou perda total, mas para isso trouxemos mais um convidado, mais um especialista, que é o professor Latido. Alfredo, calma. Alfredo! Alfredo! Oh, Alfredo, está. Ai. Então. Temos uma... Alfredo. Sinistra. Eu sei que ele chamou-te filho de uma cadela num artigo. Mas tu a modo que és. Não, isto não foi um acidente. Não se faz. Eu sei que tu sabes onde é que eu moro, Alfredo. Mas isto não foi um acidente. Agora temos A Mafalda também viu. Para além de toda esta gente. Eu não vou trancar as portas e eles não vão ter todos um acidente, Alfredo. Até porque isto está a ser gravado lá para casa. Portanto, vamos aproveitar a desgraça alheia. Toma lá, professor E pegar no professor Alfredo. No professor Alfredo. Professor Latido. Que, coitado, sofreu uma perda. Então, tendo em conta a maneira como nós normalmente gerimos este tipo de sinistro, o que é que fazemos? Ora bem, numa apólice de um cliente privado e numa apólice de um museu ou de uma fundação, o cliente é que decide sempre se isto... Eu sei que não me estás a ouvir bem. Se isto é uma perda parcial ou uma perda total. Porquê? Porque muitas vezes o cliente prefere receber o valor total do que ver a peça restaurada. Por vários motivos. Por exemplo, aqui o professor Latido é uma peça em gesso e, portanto, um restauro a uma peça destas, se bem que se possa fazer, nunca vai ficar igual a como ele estava antes. Vai ficar sempre com um problema no ouvido deste lado. Portanto, não vai ouvir tão bem. Pois. Mas tinha um valor. 18 euros, só para vocês saberem. Mas tinha um valor. E esse valor, para um investidor, esfumou-se. Para um investidor ou para quem queira deixar para a família. Agora, provavelmente, até pode valer mais, na verdade. Mas isso é uma decisão do cliente. Ou seja, o cliente, que fosse dono do professor Latido, é que decide se quer receber o professor Latido de volta, embora um bocadinho a coxear. A coxear não, ouvi mal neste caso. E nós devolvemos a diferença de valor, porque dependendo da matéria de que é feita, a percentagem de perda de valor pode ser maior ou menor. É normal que uma peça em porcelana ou uma peça frágil se estilhaça, por muito que se consiga restaurar a peça, ela nunca vai ficar nas mesmas condições. Ao contrário, por exemplo, de um quadro,
onde o quadro, por muito que tenha um rasgão, e as pessoas normalmente olham para ali, como é que isto se resolve? Resolve-se muito facilmente, é tela. Uma peça deste género é mais difícil. E então é uma opção do cliente. E o cliente tem duas opções. Ou diz-me, Rui, eu não quero este chassi para nada. Desculpa. Ficas com ele, com o salvado, é quase como se fosse um carro, e pagas-me os 18 euros que eu pus no seguro como valor do bem. E nós fazemos isso, sem discussão, por muito que o dano seja relativamente pequeno. Caso o professor latido seja da família, seja uma peça que foi passada do avô para o neto e do neto para nós, basicamente, e eles queiram manter na família, porque sempre teve em cima da lareira do bisavô, então nós podemos fazer isso. Ou seja, restauramos a peça. E depois de restaurada, se calhar a peça, em vez dos 18 euros, vale 12. E o que é que nós vamos fazer? Para além de devolver a peça, vamos lhe dar os 6 euros de diferença. Porque eu sei fazer matemática, sei fazer contas. Portanto, vou devolver os 6 euros à pessoa. Ou seja, a perda financeira que o cliente sofreu por ter tido um dano à peça é devolvido ao mesmo cliente. Isto se o seguro for feito em condições, a peça for listada e tiver um valor acordado para a mesma. Estes não são de loiça. Vamos falar um bocadinho de novas aquisições. O cliente não precisa de nos comunicar logo se fizer uma nova aquisição de arte. Está numa feira ao domingo, pode ter comprado a peça de férias, não se lembrou logo, tem 60 dias para o fazer. Óbvio que se quiser que a peça fique logo incluída desde o momento da compra, tem que nos apresentar a fatura como prova e nós colocamos desde esse dia a cobertura, cobrando o prémio adicional correspondente. Só precisamos da fatura para comprovar isso. Mas é uma segurança que dá ao cliente, pode comprar uma peça até 15% do total de valor seguro e incluir mais tarde. Cobertura mundial. Por defeito, nós, nas nossas apólices de arte, damos uma cobertura mundial. E significa que também, se o cliente precisar de transportar as peças, ou porque vai para outro local de risco, ou porque a residência está em obras, precisa de transportar durante um tempo, isso está automaticamente coberto pela apólice. É óbvio que é preciso comunicar-nos, mas não vamos cobrar prémio adicional. Este âmbito geográfico, claro que pode ser restringido, de acordo com o risco, e nas exposições temporárias, de acordo com a opção que o cliente nos der, se é transporte e estadia ou se é só estadia. O único produto em que isto não acontece é nos comerciantes de arte, em que normalmente está restrita a cobertura ao local de risco. Ora bem, então o que é que isto quer dizer quando nós somamos as duas coisas? As novas aquisições mais cobertura mundial. Quer dizer que... Desculpa. É sempre bom assim. Eu vou passar a fazer mais apresentações assim, em que não tenho que estar a carregar, tenho as mãos livres, Tens uma assistente. etc. Ora bem, tenho que me lembrar de tirar isto quando for à casa de banho. Se nós temos uma margem de 15% referente ao valor que está de capital seguro na apólice e a cobertura é mundial, isso significa que um cliente nosso que vá onde for e comprar uma obra, por exemplo, num fim de semana que vai passar a Paris, não devia estar aqui, já sei, Carolina, automaticamente essa peça está segura a partir do momento que paga, ou a partir do momento em que arremata no leilão, a peça está automaticamente segura na apólice. Não tem que telefonar a correr ao mediador, não tem que fazer um seguro de transporte para transportar a peça de volta para um dos locais de risco, não tem que se preocupar com nada. Tem 60 dias para nos indicar que comprou a peça. Claro, se para nós podermos fazer retroativamente a inclusão da peça a um máximo de 60 dias, temos que ter um comprovativo de que o fez, de que o comprou, mas isso garante o quê? Garante que se a peça for transportada, se ela sair da galeria de arte, largar a peça no chão, está coberto. Sem dizer nada à seguradora, sem informar ao mediador, é o típico, que nós normalmente brincamos quando falamos do seguro automóvel, é o típico,
Está aqui a colocação e está aqui a participação. E isso é perfeitamente possível. Porquê? Porque a última coisa que esperamos de uma destas pessoas é que está a comprar uma peça e já está a telefonar para vocês um sábado ou um domingo a dizer: ai Jesus, preciso de um seguro para ela. Automaticamente coberta. Transporte especializado. Oi, passei um... Transporte especializado. As carrinhas dos municípios, as Ford Transit, não são transporte especializado de obras de arte. Temos aqui exemplos de empresas que são especialistas em transportes de obra de arte e que têm estes cuidados e que já têm o know-how de como transportar obras de arte. Já sabem que o tipo de obras de arte, as instalações, as caixas, o embalamento apropriado. As empresas estão preparadas para este efeito. Os técnicos já têm uma formação nesse sentido. Muitas vezes as pessoas também, quando pedem um seguro, dizem: mas vai uma pessoa acompanhar. Sim, mas essa pessoa às vezes não sabe os cuidados que tem que ter com as obras de arte. E nem sabe às vezes o que é que lá vai na carrinha. O relatório de verificação também é muito importante e essas empresas também já sabem disso perfeitamente. A montagem e desmontagem é muito importante que seja feita em condições apropriadas. É aqui que existem a maior parte dos sinistros. Portanto, nem todas as empresas de transporte, e há muitas, são especializadas neste tipo de transporte. Temos aqui alguns exemplos: a Feirexpo, a Star, a Interartis. Portanto, convém realmente assegurarmos que estamos a trabalhar com uma empresa que tenha os devidos cuidados. Ou na dúvida, perguntem-nos. Ora bem, então eu tenho uma peça em casa e há um museu, ou uma galeria, ou o que seja, que está interessada em que eu a tenha lá exposta. O que é preciso fazer? Ora bem, este senhor é o Picasso, o outro senhor é o Lamp, que é aquele que estava no desenho antes. Só para vocês saberem que até o Picasso gostava de cães. Aliás, ele tinha vários. Este nem era dele, mas viveu 8 anos com ele. Ele gostou tanto do cão que o desenhou várias vezes, incluindo, não está aqui a imagem, mas incluindo em algumas versões das meninas, tem o Lamp incluído na obra. O que é que nós temos que ter em atenção? E isto é uma coisa que nos perguntam muitas vezes. O que é que eu tenho que ter em atenção quando empresto uma obra minha? E a primeira coisa, e temos aqui algumas pessoas que são especialistas em exposições de arte e sabem, é, se possível, segurem a obra ou exijam que a obra seja segura através do vosso mediador ou através da vossa seguradora habitual. Porquê? Porque se houver uma chatice, vocês não querem falar com o mediador que está na Turquia ou com a seguradora que está na China. Vocês querem falar com as pessoas com quem vocês estão habituados a tratar no dia-a-dia, que conhecem as vossas obras, que sabem como é que vocês funcionam e que sabem o que é preciso fazer. Portanto, se possível, exijam sempre fazer o seguro através do vosso mediador. Fazendo através do vosso mediador, depois passem o custo para a organização do evento. Até porque vocês podem segurar por um valor superior, se quiserem. Porque muitas vezes há ali um valor de margem que vocês podem segurar, porque a peça vai ser exposta. A peça vai ser exposta, segurem por um valor superior. Porque a peça vai ganhar notoriedade, principalmente se for partida em cacos na exposição. Se por acaso quiserem analisar pelo menos a oferta que vos é feita pelo organizador, analisem bem a proposta que vos é feita. Não é a mesma coisa ter uma cobertura de todos os riscos e ter uma cobertura de incêndio e furto ou roubo. Confirmo que o transportador é adequado à sua obra de arte. Se eu tenho uma obra de arte que vale 100 mil euros ou 200 mil euros, eu não quero a carrinha da mesma pessoa que faz mudanças. Eu quero uma empresa em condições, principalmente quando eu estou a emprestar. Cuidado com o contrato de empréstimo. Entre outras coisas, cuidado com a legislação no país para onde estão a emprestar. Na União Europeia, tranquilo. Fora da União Europeia, cuidado. Principalmente, e acho que não preciso dizer isto, se a vossa peça for de um artista desse país. Porque hoje em dia há muitas questões sobre devolução de obras aos países de origem. Ok? Facility Report é uma coisa que as pessoas também se esquecem de pedir. Todos os museus têm. Este museu tem. Já agora estamos no museu
na Fundação Arpado Zenes Vieira da Silva. O Facility Report é um documento que diz as características do museu, da fundação, do espaço. Todos são obrigados a ter. E é o que todos exigem que lhes seja enviado. E diz, desde temperatura normal que está no sítio, a umidade, a iluminação, diz as medidas de segurança. Portanto, tem ali o cadastro do museu ou do espaço onde vocês vão ter a peça. Quando receber a sua obra de volta, não deixe lá guardada na caixinha. Desembale logo. Vocês nem queiram saber a quantidade de vezes em que as pessoas, em que os transportadores ou quem seja, deixam lá as obras e saem a correr. Não. Se vocês abrirem ao fim de 15 dias ou ao fim de um mês e aquilo estiver estragado, é discutível se foi durante o transporte ou se foi depois. Alguém que mandou um biqueiro na caixa. Ok? Portanto, abram na hora para verificar se a peça está em condições. Se tiver, podem voltar a guardar. Mas vejam primeiro, tirem fotografias. E finalmente, na dúvida, peçam ajuda. Ao vosso mediador, principalmente, porque ele saberá o que é preciso fazer em termos destas peças. É para ali. Oi. Ora bem, Acho que já passei. isto é teu, não é? É. Vamos falar um bocadinho sobre os sinistros mais usuais. Falei há pouco que acontecem muito nos transportes, nas montagens e nas desmontagens. Este caso foi um transporte. Esta obra de arte foi envolvida até em papel bolha. A caixa não era apropriada. O papel bolha fez fricção com a tela e causou estes rasgões aqui, que são bastante visíveis. Portanto, mais uma vez, a importância do cuidado do embalamento do transporte. Ora bem, vou começar por dizer que isto é uma obra de arte, ok? Não estranhem que a peça está assim. Mas o mais engraçado é explicar-vos como é que esta obra de arte é feita. Isto é de um artista que é o Walid Besti. Basicamente o que ele faz ele cria estruturas em vidro do tamanho das caixas da FedEx. A FedEx, para quem não sabe, tem caixas com tamanhos muito específicos e únicos da FedEx. Estão patenteados. Portanto, mais nenhum transportador, mais nenhuma empresa pode usar caixas com as mesmas dimensões e características das caixas da FedEx. Então o que ele faz ele cria a estrutura em vidro, mete dentro de uma caixa da FedEx e manda para o museu. E chegam neste estado. Portanto, isto dá-vos uma ideia de porque é que o transporte deve ser feito por empresas especializadas. Passa. Sim, passei para o outro. Outras. Cada vez que, por exemplo, se for uma itinerância, o que ele faz ele manda para o primeiro museu na caixa da FedEx. Desse museu, chega no estado em que chegar, pega nessa caixa e manda para o museu seguinte. E a obra vai-se alterando à medida que vão passando de museu em museu. Porque ele manda sempre pela FedEx. E atenção, eu não estou a dizer que a FedEx não presta. Estou a dizer que a FedEx não serve para este tipo de obras de arte. E nós temos que ter noção que o transportador e a pessoa que faz a operação de montagem, desmontagem, etc., deve ser sempre especializado e adequado à obra que vocês vão transportar. Porque eu posso transportar o Alfredo ao colo, que ele não se importa. Não, mas hoje foi transportado... Hoje foi transportado em maca, quase para vir para aqui. De uma maneira muito especializada. Mas pronto, mas para este tipo de peças, não posso. Temos sempre que ter essa noção. Outro dos sinistros mais usuais que mais frequentemente aparece são as selfies nos museus. Este é o exemplo. As peças estavam aqui dispostas deste modo e uma das visitantes aproximou-se para tirar uma selfie. Consigo ver no próximo slide. Já está. Isto era um vídeo, por isso é que tem esta imagem assim um bocadinho distorcida. E ela, ao encostar-se ali atrás, fez um efeito dominó em todos os expositores e as peças partiram-se todas. Portanto, isto acontece mais frequentemente do que são só imaginam. $200, também não foi grande coisa. Não foi nada do outro mundo. Outro exemplo de selfies, Rui. Bem, este toda a gente conhece. Dom Sebastião
que morreu duas vezes, uma vez em África e outra aqui. Dom Sebastião estava na fachada da estação do Rossio. Para quem não conhece, isto é a estação do Rossio, uma fotografia antiga, porque isto é o original. E um turista de Lessa da Palmeira resolveu subir ali aqui para tirar uma selfie com o Dom Sebastião. Problema, o Dom Sebastião não estava fixo. Era uma estátua simplesmente posta no pedestal. Portanto, vem Dom Sebastião, veio o turista, e partiu a peça. Depois a polícia ainda teve que correr atrás dele. Não do Dom Sebastião, do turista. Hoje em dia, se vocês passarem na estação do Rossio, a peça foi restaurada, mas a peça já não está aqui. A peça que está aqui na estação do Rossio é uma réplica. A peça restaurada está dentro da estação, numa redoma de vidro. No entanto, só por curiosidade e para vocês verem como é que isto funciona, mesmo em termos de seguros, o senhor que fez isto foi a tribunal e foi ilibado. Porque ele disse que fez sem querer. Portanto, tenham em atenção quando a vossa seguradora vos disser não, isso a responsabilidade é do outro. Não. Paga-se o sinistro e depois vamos ver de quem é a culpa. Este foi no Museu de Arte Antiga. Não foi bem uma selfie. A visitante estava a tentar tirar uma foto a outra peça, mas afastou-se muito de costas e não olhou para trás. Encostou-se tanto que o anjo caiu. Isto é uma peça em madeira, também foi restaurada, mas como podem ver, sofreu danos significativos. Falta esta. Ora bem, para vocês verem que arte não é só peças em porcelana. Temos aqui o Nick da Zootopia, para quem viu o filme, tem crianças, etc. Eu tenho um filho que era pequeno na altura deste filme, portanto eu conheço o filme de Gingeira. E este senhor, que é o Sr. Zau, construiu com 15 mil dólares em peças de Lego, construiu um Nick praticamente em tamanho real, porque toda a gente sabe que o tamanho do Nick na vida real. Pois a peça só esteve em exposição 90 minutos, porque um miúdo de 5 anos resolveu empurrar a peça. Claro, todo o trabalho, 3 dias e 3 noites que ele passou a montar a peça, foi à vida. Para vocês terem uma ideia que não é assim tão difícil de causar um dano a uma peça. E o dano acidental, normalmente, por isso é que foi um dos primeiros... Aliás, foi a primeira coisa que nós falámos em termos de sinistro. É o tipo de sinistro mais usual quando falamos de obras de arte. Peraí. Temos aqui outro. Este em Cambridge. Estas 3 urnas são da dinastia Qing, se eu não me engano. Eu percebo disto a potes. Lá está. A potes. Tem cerca de 300 anos. Pois bem, aguentou durante décadas neste museu, no Museu Fitzwilliam, até um visitante entrar com os sapatos desamarrados. E, ao descer a escadaria, que é de mármore, tropeçou nos próprios atacadores e foi por ali abaixo, mas pronto, agarrou-se aos jarros, portanto, menos mal. Claro, obras todas partidas, mais uma vez, não sei o que isso quer dizer. Mais uma vez, não houve qualquer consequência para ele, até por outro motivo, que ele não tinha... Não tem dinheiro para pagar os jarros. Para pagar os jarros. E pronto. Entretanto, os jarros agora têm vidro à prova de bala, não fosse ele dar um tiro quando caísse, e as escadas têm um corrimão. Já estamos a acabar. Sinistros mais usuais em casa. As crianças podem jogar à bola em casa, ou então tropeçar, brincar com coisas que acham que são muito, muito giras para brincar, mas que são obras de arte. É para ali. Com os animais em casa, é muito usual também. E este aqui já não é crianças nem animais, é pedantes por água. Este é outro daquelas coisas que as pessoas normalmente esquecem-se, mas se vocês tiverem danos por água, canos que rebentam, etc., as obras de arte são as primeiras a ir, seja porque a água escorre pela peça abaixo e obviamente causa dano a tudo o que é pintado, mas também, tu é que tens o boneco, Sim.
tudo o que seja em madeira é empolado. Portanto, isto aqui não dá para se perceber bem, mas é a parte de cima de um piano, ok? Portanto, basta levar com um bocadinho de água e facilmente empola a madeira. Tudo isto vem de um sinistro de inundação, nem é bem dano por água, mas vejam como fica o piano, e sim, o instrumento musical também é uma obra de arte. Os danos causados por incêndio e fumo também são sinistros que acontecem, mas ao contrário do que as pessoas pensam, não é as próprias chamas que causam os maiores danos, mas sim o fumo e o calor. Muitas vezes até as chamas acho que nem chegaram ao piano, mas o fumo e o calor deterioraram de tal maneira o instrumento, e esta é uma cobertura na nossa apólice. É os danos causados por fumo e o calor, e até pela ação dos bombeiros a tentar apagar o fogo. Ora bem, chegado aqui, chegamos ao fim da apresentação. Pergunto se há questões. Vejo ali uma senhora a levantar-se e ir-se embora. Acho que há questões lá em Há casa. questões em casa. Nas comunidades. Posso pedir ajuda portuguesas. lá a casa também? 50-50? Fala alto que a gente ouve. Ana, se falares alto a gente ouve. Ou vem até aqui. Nós... 1, 2, 3. Já está operacional. Nós só temos aqui uma questão que foi posta pelo Pedro Moraes, que nos assiste online. Sim, o Pedro Moraes não responde. E a questão é, eu penso, a questão foi posta antes de haver esta informação, mas pronto. Como avaliam uma peça que pode ter um valor alto para o cliente, mas para a Innova Risc pode não ter valor? Prevalece o valor dado pelo cliente ou não? Ora bem, se o valor é acordado, que é o que nós falámos, é relativamente fácil responder esta pergunta. O cliente, quando coloca a peça segura connosco, indica-nos um valor. No momento da colocação ou da cotação, como vocês quiserem, a seguradora pode dizer não. Se vocês me chegarem com o Alfredo e disserem isto vale 10 mil euros, eu vou querer saber porquê. Está bem, é o Alfredo, mas eu vou querer saber porque é que vocês acham que a peça vale 10 mil euros. E se eu não me sentir confortável com o motivo pelo qual vocês querem segurar por esse valor, eu vou dizer que não. Porque eu posso, a seguradora não é obrigada a aceitar esse valor. No entanto, a discussão termina aí. Se eu aceitar os 10 mil euros pelo Alfredo, nunca na vida, Alfredo, então, no momento do sinistro, e mesmo que venha o nosso avaliador dizer ele é rafeiro, nem dálmata é, não faz mal. Eu aceitei segurar por 10 mil euros, portanto são 10 mil euros que eu vou pagar. Ou seja, a discussão sobre o valor da peça, se a peça tem o valor indicado em listagem, como nós dizemos sempre que deve ser feito, a discussão põe-se no início, não na altura do sinistro. Na altura do sinistro é pago o valor que estiver na apólice e a andar. Acho que respondi à pergunta do Pedro. Não há mais? E aqui, há mais alguma? Podes ver nada. Diz. Aproveitar a questão do valor e estava a ver ali o Edward, o Alfredo já tem o Edward. Sim. E buscando a questão das coberturas institucionais, falávamos há pouco de molduras e vidro. Sim. Essa parte tem que estar valorizada ou quando eu defino o valor já incluo todos esses acessórios à obra? Faz parte, ou seja, até o capital seguro para a obra está coberto. Para nós faz parte do valor da obra. Se a obra vale 5 mil euros, teoricamente, até 5 mil euros em vidros ou molduras, nós pagamos. Às vezes as pessoas esquecem-se disto. Em algumas obras, a moldura vale mais que a própria obra. Okay? Não, sim, é dali. Deste. Ele perdeu ontem no Lux, portanto ele nem sabe onde é que anda. Pronto, já foi. É um desaparecimento inexplicável, é um furto sem vestígios, na verdade. Está coberto? Não sei, tenho que ouvir a história primeiro. Mas pronto, mas é verdade, ou seja, tudo o que é a moldura, vidro, etc., o pedestal, está coberto pela apólice, até o capital indicado para a obra de arte. Portanto, se o capital for 5 mil euros, já estou a vender mais barato.
Se for 5.000 euros, portanto, a moldura à volta até 5.000 euros nós pagaríamos, claro. Se a moldura se danifica, a obra de arte se danifica, o vidro se danifica, o máximo que nós pagaremos é o valor seguro na apólice. Portanto, se for 5.000 euros, é 5.000 euros que pagaremos. Há mais uma questão, Rui. Diz. Ora bem, depende um bocadinho de como tiver seguro, porque há várias maneiras de segurar. Portanto, a pergunta para quem não, possa não ter ouvido é: ok, então eu não quero dizer ou não sei o valor da minha coleção, mas quero segurá-la. E então quero segurá-la por um valor X total. E nós seguramos. Como é que isso normalmente depois se processa se houver um sinistro? Bom, há várias maneiras e depende um bocadinho como é que o seguro foi feito. Se eu simplesmente não quero que a seguradora saiba o que é que eu tenho, isso é relativamente simples. A pessoa pode fazer uma listagem na mesma, dos bens todos, e tê-lo no banco, e nós aceitamos a listagem posta no banco, que só é aberta no momento do sinistro. Há um valor indicado na apólice, nós normalmente perguntamos o valor do objeto mais caro, mas não perguntamos que objeto é, para termos uma ideia, e aceitamos que a listagem esteja lacrada e guardada ou na seguradora ou no banco. Essa é a mais fácil. Se houver sinistro, vamos lá, abrimos. Muitas vezes as pessoas não querem mesmo que a gente saiba, ou não sabem valorizar a peça, ou... Porquê é que uma pessoa pode não saber valorizar a peça? Pode ser uma oferta de alguém. Eu não vou perguntar: olha, meu amigo, esta coisa que me ofereceste, feia, como cornos, quanto é que vale? Quanto é que pagaste por isto? Claro. Podem fazer, mas... a segunda é: herdei a peça. Não sei quanto é que vale. Está na família há não sei quantos anos. Ou mesmo comprei a peça há 20 anos atrás. E tenho um recibo que diz 20 escudos. Quanto é que vale agora? Vocês vão pagar 20 escudos? Não. O que seja. Nessas circunstâncias pode-se segurar um valor pelo total, vá lá. Esse valor, primeiro, é sempre em primeiro risco. Ou seja, eu não vou fazer regra proporcional sobre o valor da obra de arte. No entanto, normalmente nós aplicamos um limite máximo por peça. Ok? Porquê? Porque até para a vossa defesa, para a defesa do próprio cliente, vocês devem pedir avaliação, pelo menos das peças que vocês acham que têm um valor mais alto. A última coisa que vocês querem fazer é ir vender peças sem saber quanto é que elas valem. Ok? E isto não tem nada a ver com o seguro. Portanto, nós normalmente numa coleção dizemos: olha, ok, nós seguramos isso, mas vamos limitar por peça a 15.000 euros, ou 20.000 euros, ou 25.000 euros. É o máximo que nós vamos pagar por peça. Podemos alterar o valor consoante a coleção ou o que seja que estamos a falar. Portanto, fazendo isso, normalmente, como é que depois se faz a gestão? É valor de mercado. Vamos pegar nos cacos, ou na fotografia se foi roubada a peça, e vamos a um avaliador tentar saber quanto é que seria o valor normal daquela peça, porque o próprio cliente não sabe. E com base nessa avaliação, é com base nisso que nós vamos pagar o valor. Normalmente é assim. Agora, como eu digo, é sempre uma vantagem para o cliente saber, pelo menos aquelas peças com valor maior, e nós, até na maior parte das coleções, se as coleções tiverem, for uma coleção, efetivamente, nós podemos até oferecer a avaliação de algumas das peças, ok? Por um avaliador profissional e independente da Inova Risco. Portanto, se vocês quiserem, nós próprios podemos fazer podemos arranjar-vos alguém que faz essa avaliação. Mas vocês clientes, é no vosso interesse, avaliar as peças que vocês acham que valem mais, podem valer mais. 2, ter, nem que seja para vocês, uma listagem das peças com fotografias. Porque se vocês forem assaltados, vocês querem ter alguma coisa para mostrar à polícia. Não é o espaço vazio. É uma fotografia, é uma descrição, é o que seja, ok? Portanto, normalmente é assim que é gerido esse tipo de situações. Não sei se há mais Pergunta, alguma aqueles senhores que questão. estão ali atrás Só, parecem muito só um calados. bocadinho, só um bocadinho. Nuno.
Bom não, dia, Mafalda. JP, Xiseu, Bom jogas dia. mal ao longe. Bom dia, Rui. Olá, Jota. Duas questões. Primeiro, com base naquele exemplo que ali foi colocado da FedEx, eu Sim. posso considerar a FedEx como um artista certificado? Como, peço desculpa, não vi. Como um artista certificado? neste caso, eu imagino que a FedEx possa pedir uma porcentagem sobre o valor da obra. Questão. Sim, sim. A segunda questão tem a ver com o valor, novamente. E com um pouco de risco moral. Nós vivemos numa sociedade em que os temas ligados à ética e os temas ligados à visibilidade com que as pessoas são percepcionadas é relevante. Uhum. Hoje em dia todos podemos dizer mal uns dos outros, facilmente, e isso espalhar-se. A minha questão é, uma vez que o valor acordado de uma obra é só definido no momento da formação do contrato, posso deduzir que vocês estão a cobrir o risco reputacional de um artista? Por exemplo, o artista hoje tem um valor grande nas suas obras e passado um ano deixou de ter valor nenhum porque alguém lançou na net que aquele senhor no seu passado se meteu com pessoas que... Okay? Há alguns casos desses, sim. E a seguir o dono da obra, por isso é que eu digo risco moral, encontra uma solução para vos pedir uma indenização. Uhum. Até porque, se calhar, o quadro caiu sem se saber como. Não é? Como é que vocês lidam com este tipo de situações? Seja risco moral, seja o risco efetivamente reputacional. Há aqui várias questões dentro da questão que tu fizeste. Isso acontece, ok? E já aconteceu várias vezes. Nós vamos pagar sempre o valor que está seguro na apólice, ok? Se eu acordei um valor com o cliente, é esse valor que nós vamos pagar. A primeira coisa que eu gostava de dizer, até por causa da sociedade em que nós vivemos, é que o facto de uma pessoa ser apanhada numa situação mais complicada, e tivemos alguns casos, principalmente no Reino Unido, não significa necessariamente que as obras valem menos. Valem menos no mercado aberto, não no mercado secundário ou no mercado por trás de portas, ok? Há pessoas que gostam de comprar peças de artistas em desgraça, ok? Porque essas peças, na verdade, vão valer qualquer coisa. Quando o senhor morrer, aquilo há de valer alguma coisa. Portanto, não é assim tão líquido que essas peças não valem nada. Podem não valer nada porque ninguém vai pegar nelas para vender. No mercado normal. Ou seja, se tu fores à galeria, a uma galeria reputada, provavelmente não vai pegar naquilo. Mas arranja gente que compra e arranja gente que vende. Mas o essencial disto é, se é valor acordado, e se eu acordei um valor, é sobre esse valor que nós vamos pagar, ok? Segunda parte da questão, que é, o sinistro é discutível. Eu volto a lembrar, todos os riscos, cobertura de todos os riscos, significa que, a não ser que eu consiga provar, eu, seguradora, consiga provar que aquilo não é um sinistro, ao abrigo da apólice, eu vou pagar. Eu não tenho como escapar. Aliás, está ali uma senhora de sinistros, que já foi nossa colega, que pode dizer isso. Eu vou pagar. Depois o que eu faço com isso é outra questão. Ok? Porque provavelmente o que eu vou fazer, se aquilo é discutível, nem lhe vou dar a hipótese de fazer um segundo sinistro. Eu vou anular a apólice. Ok? Se eu tiver dúvidas sobre o cliente, chega ao vencimento e vai à vida. Porque eu posso fazer isso. A seguradora pode cancelar um contrato nos prazos estipulados. Mas é preciso termos esta noção. A primeira coisa que nós perguntamos, e vocês às vezes chateiam uma cabeça, quando façam um seguro, é quem é que é o cliente? Muito chato com isso. E aqueles senhores também. Está ali o Ricardo Azevedo, nosso diretor técnico, não me deixa mentir. Quem é que é o cliente? Se o cliente for uma pessoa, pelo menos pelo que se vê normalmente, idónea, nós vamos aceitar, e porque vem através de vocês, nós não trabalhamos assim de uma forma geral com clientes diretos, portanto vem sempre através de um mediador que nós conhecemos, eu vou aceitar que aquele cliente é bom, que aquele cliente é ético e que aquele cliente tem cuidado com o que faz. E que não me vai fazer uma coisa dessas de propósito. Até porque era o que eu estava a dizer, se o cliente for conhecedor dos meandros, ele vende a peça até por mais valor do que antes. Agora, pode acontecer, claro que sim. Nós estamos sempre expostos, mas é uma questão de confiança. Nós temos que confiar nos nossos clientes, pelo menos de início. Eu, quando olho para um sinistro, e sei que as pessoas dos nossos sinistros também, quando olho para um sinistro, a primeira ideia é, não, aconteceu.
E há coisas muito estranhas que acontecem. Nós temos um caso, eu não vou dizer quem é, mas tivemos um caso de uma empregada que durante o fim de semana faltou a água na casa do patrão, esqueceu-se de uma torneira aberta, durante o fim de semana os patrões não estavam em casa e foi água a escorrer pela casa abaixo, pagámos um piano, pagámos mais não sei o quê, pagámos um balúrdio de coisas e tu, no entanto, pensas, epá, isto é muito estranho. É, mas o cliente é idóneo. Portanto, nós assumimos que sim, que isto acontece. E uma coisa que eu gostava de dizer aqui é, apesar de nós trabalharmos assim, são raros os casos, e eu trabalho com a Escox e com a Inova Risco há mais de 15 anos, são raros os casos que me deixaram um amargo de boca. Existem, mas são raros. Portanto, até prova em contrário, esta maneira de trabalhar é a melhor maneira. Agora, acontece. Por exemplo, só para ter uma ideia, em casos que para nós põe às vezes a questão mais do ponto de vista profissional, eu dou-te um exemplo, uma galeria de arte ou uma leiloeira, em que tem um artista, foi buscar uma obra, esse artista perdeu o valor e ainda tem a obra lá no depósito, claro, aquilo é financeiro, é uma questão de dinheiro. Pode haver a tentação de acontecer uma coisa destas. Por isso é que nas nossas apólices de arte nós fazemos a coisa ao contrário. Não é o cliente que decide se é uma perda parcial ou total, somos nós. Okay? Nas obras de art dealers, falámos há bocadinho disso, nós é que decidimos se aquilo é uma perda total ou uma perda parcial. Porque isso já corta um bocado aquela possível tentação. Não é que aconteça muito, mas pode acontecer. Porque é uma questão financeira, é uma questão que realmente é importante para a pessoa. A maior parte das pessoas que compram uma obra de um artista que depois, mais tarde, se vem a saber que não tem um problema qualquer com a lei, normalmente não fazem esse tipo de coisas. São pessoas conhecidas no mercado e toda a gente sabe quem é que tem essas obras. Mas pronto, mas pode acontecer, claro, sim. Não sei se há mais alguma questão. Mais alguém tem alguma questão? Ora bem, então, só dizer 3 ou 4 notas antes da Mafalda fechar isto. Não sei que o Alfredo queira dizer alguma coisa. Acho que não. O homem está com umas olheiras que nem pode. Só dizer-vos que todas as pessoas que participaram neste webinar, seja aqui presencialmente... Oh, Rui, peço desculpa, afinal há aqui mais uma questão online. Chegou agora. Chegou agora? Vá, rápida. Então, MDS da Maia. É recomendável uma avaliação periódica do valor da coleção, nomeadamente no caso de uma obra estar listada por valor baixo, pois, entretanto, com a morte do artista, a peça valorizou? Ok, várias... Eu digo que é uma pergunta rápida. Várias coisas sobre isso. Primeira coisa, nós temos indexação automática nas apólices de arte, ok? Portanto, todos os anos as peças acabam por valorizar, não estão ao mesmo valor do início. Mesmo que seja em listagem fechada, há bocado estávamos ali a falar sobre isso ali com o Nuno, mesmo que seja em listagem fechada, nós vamos, sobre o valor que está na listagem, vamos atualizar de acordo com a indexação dos vários anos em que esteve connosco. Portanto, há ali uma margem que entra dentro do valor que vamos pagar no momento do sinistro. O que é que acontece? Essa indexação é uma indexação geral. Nós sabemos que há tipos de peças e tipos de artistas e tipos de obras que vão valorizar mais do que outros. Um exemplo muito, muito fácil. Se a obra for em ouro ou prata, vai valorizar muito mais do que quase todas as outras obras de arte que vocês possam imaginar, porque simplesmente o valor do material dispara. Uma obra em ouro de há 10 anos atrás, se calhar hoje em dia vale 20 ou 30 vezes mais do que valia nessa altura, só pelo valor do material. Sim, as pessoas não se podem esquecer que é sempre a obrigação do cliente indicar qual é o valor seguro. Seja para obras de arte, seja para o recheio da vossa casa, seja para o vosso edifício, é o cliente que tem que indicar, ou que é o primeiro responsável por indicar o valor seguro. Portanto, o cliente deve, com regularidade, fazer a avaliação das suas peças. Principalmente das peças que ache que ganharam valor. Eu dou um exemplo simples de fazer isto, principalmente se forem peças que costumam sair. Se a peça vai para uma exposição, aproveitem os especialistas, o curador, quem seja da exposição, para vos dar uma ideia de quanto é que a peça vale. Porque basta essa peça aparecer no catálogo da Fundação Serralves ou da Fundação Arpad Senes ou o que seja, e automaticamente dá um pulo no valor. Porquê? Porque há uma prova. Ok? Portanto, sim,
Principalmente se emprestam peças, devem atualizar o valor com alguma regularidade. Peças de ouro ou prata também. E artistas conhecidos, como é óbvio, também. Para cima ou para baixo. Há artistas, como disse há bocado o JP, há artistas que até baixam de valor. Portanto. Não há mais? Pronto. Então, olha, acabando o que eu estava a dizer. Acho que é agora. Nós vamos entregar a documentação toda a toda a gente que participou por e-mail. Portanto, vão receber não só esta bonita apresentação com a cara desta maravilhosa gente que é quem faz a subscrição de arte na Inova Risco. Portanto, estão cá. Carolina, Filipa, o André e a Mafalda. Qualquer dúvida que tenham, eles estão disponíveis para... Aquela fotografia é horrível, eu sei. Aquela fotografia é horrível, é isso que estavas a dizer? Pronto. Não, estão todos muito bem. És a única que não está de braços cruzados, portanto tu deves trabalhar ao Filipe. Mas pronto, isto para dizer que nós agora vamos ter aí um brunch, não é? Sim. Aqui ao lado, portanto, para Não as se pessoas vão já daqui, para as embora. pessoas lá de casa, azar. Para as pessoas daqui, portanto, se quiserem, estamos aí para falar convosco. Está cá o Ricardo Azevedo, nosso diretor técnico, estão os nossos subscritores. Obrigado a todos. E obrigada a todos por terem vindo. E até à E próxima. ficamos por aqui. Alfredo, despede do pessoal. Queres um certinho?